Olá pessoal, eu sou o professor Peterson, estou aqui com mais este vídeo agora para falar sobre notação científica. Esta aula tem por objetivo trabalhar a seguinte habilidade: efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros na representação de números em notação científica, objetos de conhecimento, notação científica, propriedades da potenciação com expoentes inteiros. Nas ciências e tecnologia, muitas vezes deparamos com números muito grandes ou muito pequenos. Veja este caso. A massa do elétron é aproximadamente 0,00000000000000000091 gramas. Ufa! Até perdi o fôlego agora. Para escrever esses números de uma forma mais simples, usamos a notação científica. Notação científica é o número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Maior ou igual a 1 e menor do que 10, multiplicado por uma potência de 10 elevado ao expoente inteiro. Essa massa do elétron em notação científica ficaria assim: 9,1 vezes 10 elevado a menos 28. Olha que a gente gastou menos tempo e espaço escrevendo o mesmo número. Nesta aula vamos aprender como que a gente coloca os números em notação científica, ok? Um número de notação científica tem a forma n maiúsculo vezes 10 elevado a n minúsculo. Então este n maiúsculo aqui vai ser um número entre 1 e 10. E esse n minúsculo aqui vai ser um expoente inteiro. Ok? Próximo slide. Neste primeiro exemplo, a gente vai ver como é que a gente vai colocar 12 milhões em notação científica. Então, para colocarmos um número maior do que 1 em notação científica, no caso 12 milhões é bem maior do que 1, correremos a vírgula da direita para a esquerda, ou seja, para a esquerda, até que este número fique maior ou igual a 1 e menor do que 10, multiplicado por uma potência de 10 elevado ao expoente apropriado. Então, no caso acima, a vírgula está aqui no final do número, né? Então, eu vou correr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas, né? Até que esse número fique entre 1 e 10. Então 1,2 é o número entre 1 e 10, certo? E quantas casas eu precisei correr até que a vírgula chegasse entre 1 e 2? Eu precisei correr 7 casas. Então, para cada casa que eu corro para a esquerda, eu somo 1 no expoente da potência de 10. Então eu somo 1 aqui no expoente. Então, para cada casa que eu corro, nesse caso eu corri 7 casas, eu vou somar 7, então fica, para quando eu não corro nenhuma casa, 0. Então eu corro uma casa, soma 1, então fica 1, 2 casas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu somei 7 no expoente da potência de 10. Então o número ficaria assim: 12 milhões em notação científica, 1,2 vezes 10 a sétima. O expoente 7 positivo da potência de 10 é devido a ter corrido a vírgula 7 casas então para a esquerda, como eu havia falado. Para cada casa que eu corro para a esquerda, eu somo uma unidade no expoente da potência de 10, começando pelo expoente 0, para 0 casas corridas, ok? Então, vamos lá para o exemplo B. Esse exemplo também é um número muito maior que 1, né? Então, 309 bilhões. Então, é um número muito maior do que 1. Então, para números maiores que 1, a gente corre a vírgula para a esquerda, ok? Correremos então a vírgula para a esquerda até que este número fique maior ou igual a 1 e menor do que 10, multiplicado por uma potência de 10, elevado ao expoente conveniente para este caso. Neste caso, então, acima terei que correr a vírgula 11 casas. Vamos conferir, então? Então, 3, né? A vírgula está aqui no final, certo? Então, 3, 6, 9, 10, 11.
3,09 é um número entre 1 e 10, certo? Então terei que correr a vírgula até esse ponto, né? Entre o 3 e o 0. Retornando aqui. Bom, neste caso, então, acima terei que correr a vírgula 11 casos para a esquerda, ou seja, até que ela fique entre o 3 e o 0. Logo, esse número ficará na seguinte forma: 3,09 vezes 10 elevado a 11. O expoente 11 positivo da potência de 10 é devido a eu ter corrido a vírgula, então, 11 casos para a esquerda, como eu já havia dito. Para cada caso que eu corro a vírgula para a esquerda, eu adiciono uma unidade no expoente da potência de 10, começando do expoente 0 para 0 casas corridas. Repetindo então, tá? Bom, então vamos lá para o exemplo agora, que o número é menor do que 1. Então 0,0000005 é um número bem menor do que 1. Então, neste caso, quando o número é menor do que 1, corremos a vírgula agora para a direita. E em vez de somar, nós subtraímos uma unidade para cada casa que corrermos a vírgula no expoente da potência de 10. Então, agora a gente vai correr a vírgula para a direita. Então, quantas casas que a gente vai ter que correr a vírgula agora para a direita? 3, 6, 7 casas. Até a vírgula chegar aqui, depois do 5. E como é que esse número vai ficar, então, em notação científica? 5 vezes 10 a menos 7. Então, eu vou subtrair 7, né, no expoente da potência de 10, porque eu corri 7 casas para a direita agora, nesse caso. Bom, vamos para o último exemplo. D. Este número também é um número bem menor do que 1. Então, 0,000000048. Então, como é que a gente vai colocar esse número em notação científica? Então, a gente vai correr a vírgula até que esse número fique entre 1 e 10. Então, eu terei que correr a vírgula 3 casas, 6, 7, 8 casas para a direita. Lembra? Quando eu corro para a direita, a gente subtrai no expoente. Então, eu corri 8 casas para a direita, né? 3, 6, 7, 8, até ficar a vírgula entre 4 e 8. Então, subtraio 8 no expoente da potência de 10. Então, o número, nesse caso, ficará da seguinte forma: 4,8 vezes 10 elevado a menos 8. Então, encerramos assim esse vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado e até a próxima.